Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje vamos aprender um pouquinho sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? E antes de iniciarmos, pessoal, por favor, inscrevam-se no canal que é extremamente importante para fortalecer a cultura no nosso país e em outros países também. E claro, para fortalecer o canal do professor Marcos Aba também, tá bom? Hoje estamos com 3 milhões de inscritos, pessoal. Por favor, inscrevam-se, ative o sininho, tá bom? E claro, não esqueça de deixar o seu like aí, tá? Então vamos continuar, pessoal. E se tratando de retas paralelas cortadas por uma transversal, como o próprio nome já diz, são retas paralelas cortadas, né? E essa transversal também é uma outra reta que a gente vai passar. Então vamos passo a passo, devagar, que a gente chega onde a gente quer. Se você tiver agonia, se você não tiver paciência, por favor, aumente a velocidade para 1,25 ou 1,5, que aí vai ficar mais fácil para você que tem um pouco mais de facilidade e que quer aumentar a velocidade da aula, tá bom? Então vamos construir aqui duas retas paralelas. Eu vou pegar essa régua aqui, ó, e vou colocar aqui, vou fazer as duas retas para vocês. Então, em que consiste as retas paralelas? Então temos uma aqui e temos a outra ali. Por que eu fiz com a régua, pessoal? Porque a reta paralela é o seguinte, ela tem que ter a mesma distância sempre, daqui até aqui tem que ter a mesma distância em qualquer ponto que seja, daqui para cá. Vamos supor que aqui tenha 3 centímetros. Para esse nosso modelo aqui também vai ter 3 centímetros e lá para frente também tem que ter 3 centímetros e por aí vai. A distância é sempre a mesma. Ou seja, as retas paralelas sempre mantêm a mesma distância e nunca uma vai encontrar na outra, tá bom? Tá legal. Agora, retas paralelas cortadas por uma transversal. Cortada, como o nome já diz, né? Nós vamos cortá-la por uma transversal. Vamos fazer um corte assim, uma outra reta, que aí vai acabar cortando as duas retas que nós temos, tá bom? Então aqui estão nossas duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Tá bom? Então a gente vai fazer aqui, eu não vou fazer na régua sempre bonitinho, vou fazer na mão mesmo. O importante é você saber que são retas, que possuem a mesma distância, sempre a mesma distância e cortada por uma transversal. Isso quer dizer que o que nós tivermos aqui, nós vamos trabalhar neste ponto aqui, pessoal, vamos trabalhar com 4 ângulos diferentes e esses 4 ângulos diferentes serão a mesma coisa neste ponto aqui onde elas são cortadas. Então aqui nós teremos 4 ângulos diferentes também, aqui onde essas retas se cruzam, tá bom? Da mesma forma que lá teremos aqui também. Então vamos fazer aqui, escrever a mão mesmo, fazer as retas de qualquer jeito, mas o importante é você saber o que está acontecendo, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui duas retas paralelas, uma, outra reta paralela, ok? Sempre mantendo a mesma distância. E vamos cortar por uma transversal menorzinha aqui para a gente poder começar a trabalhar aqui, tá bom? Então olha que interessante. Ok, pessoal, a gente, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com os ângulos. Então nós teremos um ângulo pequenininho aqui, nós teremos um outro ângulo pequenininho aqui, e aqui, pessoal, nós teremos também um outro ângulo maior, um ângulo grande, olha que interessante. E para terminar, nós teremos um outro ângulo aqui também neste ponto aqui, olha que interessante. Então eu vou fazer o ângulo maior pontilhado e o ângulo menor eu vou fazer assim, riscando, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente identificar. Então, pessoal, é o seguinte, em se tratando de retas paralelas cortada por transversal, o que a gente vai trabalhar é os ângulos que situam nesse cruzamento aqui, ó, os ângulos. E aqui também teremos ângulos nesse cruzamento também, tá? Então, da mesma forma que lá, pessoal, pode copiar do mesmo tamanho mais ou menos, olha só que interessante, o ângulo menor. E aqui também nós teremos um ângulo menor também, olha que interessante, um apontado para o outro, um oposto ao outro, tá bom? Da mesma forma que ali. E aqui também nós teremos o ângulo maior, que é o ângulo grande, tá bom? E aqui também nós teremos o outro. Então, pessoal, ali nós teremos 4 ângulos, aqui também nós teremos 4 ângulos sempre, no total 8 ângulos, em se tratando de duas retas paralelas cortadas por apenas uma transversal, teremos 8 ângulos. Então já vai mais uma dica para vocês, pessoal, aqui nós teremos sempre 4 ângulos e aqui também 4 ângulos. E a dica é, pessoal,
todos os ângulos que nós temos aqui, todos os 4 ângulos que temos ali, sempre terá o mesmo valor, a mesma medida que esses ângulos aqui de baixo. Novamente, os ângulos que nós temos ali, os valores deles sempre possuirão os mesmos valores que esses aqui, são correspondentes, possuem os mesmos valores sempre. Tá bom? Vão guardando essas dicas aí que é muito importante. E lá vai mais uma dica também. Tá vendo esse ângulo menor aqui e este ângulo menor? Ambos possuem o mesmo valor porque eles são apontados um para o outro. Se você vir aqui, ou se você olhar aqui, olha que interessante, ó. Um está apontado para o outro, tá bom? Ou seja, eles compartilham essa mesma pontinha aqui chamada de vértice, como se fosse um triângulo. Eles compartilham a mesma pontinha, então sempre os valores serão iguais. E outra dica também, já que eles são iguais, esses dois aqui também serão iguais a eles. Todos os 4 ângulos menores serão iguais. Olha que interessante. Este terá o mesmo valor que este, que terá o mesmo valor que este, que terá o mesmo valor de este sempre. Sempre nas retas paralelas cortada por uma reta transversal, sempre teremos os ângulos pequenos com os mesmos valores sempre, tá bom? E da mesma forma, pessoal, esse ângulo maior aqui sempre terá o mesmo valor. Este ângulo formado aqui com este ângulo sempre terão os mesmos valores. E claro, como aqueles ângulos são correspondentes a esse, esses dois também sempre terão os mesmos valores que aquele. Olha que interessante. Então nós teremos 1, 2, 3, 4 ângulos maiores com os mesmos valores sempre e 4 ângulos menores com os mesmos valores sempre. Nunca muda, tá bom? Guarda isso para você que é importante. Então, Marcos, quantos tipos de ângulos nós teremos aqui? Nós teremos apenas 2 tipos de ângulo, que será o pequeno, o grande. O pequeno, o grande. O pequeno, o grande, né? Pequeno, grande, pequeno, grande. Então teremos apenas 2 tipos de ângulo sempre, 2 tipos de ângulo, um pequeno e um pequeno e um grande sempre. E todos os pequenos com o mesmo valor e todos os grandes com o mesmo valor. Então, pessoal, vamos pegar aqui essa reta aqui, uma das retas paralelas, vamos colocar aqui que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha que interessante. Uma coisa que você tem que saber aqui, aliás, eu já vou perguntar para vocês o que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, Marcos, sei lá, uma meia-lua, uma meia-volta, alguma coisa parecido? Perfeitamente, só que eu vou dizer para vocês o seguinte, isso aqui já é um ângulo formado aqui, ó. Isso aqui é um ângulo formado. Da mesma forma que esse ângulo aqui, isso aqui é um ângulo formado. Então, pessoal, isso aqui é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta, tá bom? É chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. E por que ângulo de meia volta? Porque se você fizer um outro ângulo de meia volta aqui, você terá uma volta completa, tá bom? Então isso aqui é um ângulo e ele possui um valor. O valor dele é de 180 graus sempre. Sempre que você vira uma reta assim e tiver uma meia-lua assim, uma meia volta, é um ângulo de 180 graus, tá bom? E se você der uma olhada aqui, ó, imagina essa reta aqui que seja aquela reta, olha ela aqui, ó. Então aqui nós temos um ângulo raso, daqui até aqui nós temos um ângulo raso, nós temos um ângulo de 180 graus sempre, tá bom? E aqui embaixo a mesma coisa, ó, teremos um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, um ângulo de meia volta, possuindo 180 graus. Marcos, então se aqui é meia volta e a gente fosse continuar aqui a volta completa, então quantos graus nós teríamos? Faça de conta que aqui é uma volta bonitinha, pessoal. Então aqui nós temos 180 graus e aqui embaixo, claro, mais 180 graus formando a volta completa. E a volta completa nos dá sempre 360 graus, tá bom? Então sempre que tiver uma reta, você já possui um ângulo na reta? Sim, você já possui um ângulo na reta de 180 graus. E aí você fechando a outra parte de baixo aqui, você terá 360 graus, sempre uma volta completa possui 360 graus e meia volta, que é o ângulo raso, terá 180 graus sempre, tá bom? Certo, pessoal, já deixou o seu like aí? Se estiver gostando da aula, por favor, deixa o like aí, tá bom? A gente vai ver muita coisa aqui relacionada a isso, tá? Outra coisa, pessoal, olha que interessante. Se você der uma olhada aqui, você tem essa reta, que é esta reta aqui, tá bom? E você tem também uma outra reta aqui, ó, que está cortando ela. Então essa outra reta, pessoal, ela está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha que interessante. Tá bom? Então, esta reta transversal aqui, ó, ela aqui, ó.
Então o que que ela está fazendo que você tem que saber, pessoal? Ela está, olha que interessante, esta reta transversal, ela está cortando esse ângulo de meia volta, esse ângulo raso está cortando, está dividindo em duas partes, que é o que acontece ali, olha que interessante. Então essa reta transversal, ela divide esse ângulo de meia volta em duas partes. E não se esqueça que a soma das duas partes tem que dar 180 graus sempre, olha que interessante. Então nós temos um ângulo pequeno aqui e um ângulo grande aqui. A mesma coisa acontece do lado de baixo, olha que interessante. Temos um ângulo pequeno e um ângulo grande, tá bom? Porque essa reta foi cortada por uma transversal, olha que interessante. Marcos, mas pelo seu desenho aqui, os dois ângulos estão diferentes, esse aqui está maior que aquele. Ok, pessoal, está maior, mas eles possuem a mesma medida. Por que que está maior? Porque eu estou fazendo à mão aqui, sem as medidas necessárias, tudo bonitinho. Mas esse ângulo, ele é do tamanho daquele sempre, é como se fosse aquele ali, tá bom? Como eu estou fazendo aqui à mão mesmo, por isso que um fica meio diferente do outro e sempre vai ficar. Mas o importante é você saber que esta medida, este ângulo formado aqui, nessa meia lua, nessa meia volta, possui a mesma medida que aquele ângulo lá formado ali, naquela meia lua, naquela meia volta, naquele ângulo raso de 180 graus. Marcos, eu não entendi, explica pra gente um pouquinho mais aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar apenas essa volta aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, faça de conta que tá redondinha, que tá bonitinha, o importante é a gente aprender, tá? Então é o seguinte, vamos pegar essas duas retas aqui, esta reta e esta reta. Vamos colocar as duas, eu vou pegar só um pedacinho desta aqui, ó, e vou colocar aqui apenas um pedacinho dela, olha que interessante. Então essa reta, faça de conta que ela está passando aqui, ó, utilize a imaginação, tá bom? É a reta que está aqui na horizontal, que está deitada, que é uma dessas duas retas paralelas. Então faça de conta que ela está aqui. Então vamos pegar apenas um pedaço dela. E agora, pessoal, vamos pegar essa outra reta aqui, a transversal que está cruzando ela aqui, ó. Vamos pegar ela e vamos fazer o seguinte, vamos deitá-la aqui, ó. Vamos colocar em cima dessa aqui. Então vamos colocar em cima dela. Então estou fazendo ela aqui, a segunda reta. Então nós temos uma reta e temos também a outra reta. Essas duas aqui estão na mesma posição agora. Então o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, aqui nós temos as duas retas e aqui nós não temos ângulo nenhum formado entre as duas retas. Nós temos apenas a circunferência aqui, o círculo de 360 graus. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa reta que está por cima, eu vou abrir ela um pouquinho, eu vou afastar essa ponta dela aqui para cima, então ela vai ficar nesse sentido agora. Então a reta de baixo vai continuar na mesma posição e a reta de cima eu vou abrir ela aqui um pouquinho agora, eu vou levar ela para lá. Imagina que seja dois ponteiros do relógio. O ponteiro de cima eu vou levar um pouquinho para lá, então agora vai ficar nessa posição. Então eu vou fazer aqui, ó, o importante é que você entenda, tá bom? Normalmente nós fazemos as coisas do lado de lá para dar continuidade. Mas eu vou fazer aqui para ficar mais perto da tela aqui. Então aqui está, pessoal, peguei um pedacinho da reta paralela, né, que é a que nós estávamos aqui, continuamos a mesma coisa. Agora aquela reta ali, eu não vou deixar mais em cima dela. Eu vou subir com ela um pouquinho como se fosse um ponteiro de um relógio. Olha que interessante. Ok, então você percebe aqui que nós temos a reta deitadinha aqui, que é aquela reta, né, que é uma das retas paralelas. E aqui nós temos a reta transversal, ó. Utilize a imaginação, tá bom? A princípio ela estava uma em cima da outra, agora a de cima, a transversal, nós elevamos um pouquinho. Se você quiser, para ficar mais fácil, ó, utilize a imaginação, faça pontinhos aqui, isso é muito importante que você faça para aprender, tá bom? Então é só dar continuidade, isso aqui é muito utilizado em matemática, pessoal. Você tem que utilizar a imaginação e fazer esses pontinhos para dar continuidade na reta que está aqui. Às vezes os professores passam só um pedacinho aqui, você tem que utilizar a imaginação para ver o que está acontecendo, tá bom? Então o que acontece? Como nós elevamos aqui, nós já formamos aqui um ângulo pequenininho, um ângulo menor. Olha que interessante, ó. Temos um ângulo aqui. Então, pessoal, se nós temos esse ângulo aqui pequenininho, o restante aqui completa a circunferência. Vamos supor que esse ângulo aqui seja de 20 graus. Olha que interessante, 20 graus. Nós já sabemos que essa circunferência completa, ela possui 360 graus. 360 graus é a volta inteira. Ok, se a volta inteira nós temos 360 graus, agora quantos graus nós temos daqui
até aqui? Porque nós já pegamos 20 graus, esse ângulo pequenininho aqui já deu 20 graus, e esse ângulo grandão, isso aqui a gente chama de ângulo grandão, é o restante da circunferência, forma um ângulo enorme. Então, pessoal, se o total da circunferência dá 360 graus, então desses 360 graus você tira 20 graus. Quanto que vai sobrar aqui de restante? Então é 360 menos esses 20. Então nos dá 340 graus, concorda? 340 graus. Olha como é que é interessante. E o que eu disse para vocês, que o ângulo aqui, ó, formado do outro lado aqui, em se tratando de retas paralelas, cortada por uma transversal, eu disse a vocês que os ângulos pequenininhos que estão opostos, a gente fala que está oposto também. Quando está um de frente para o outro, olhando para a cara do outro, eles estão opostos. E se você der uma olhada aqui, olha que interessante, nós teremos um pequenininho aqui também, ó, um ângulo menor. Nossa, que interessante, Marcos. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, qual que é o valor desse ângulo pequenininho aqui em se tratando de retas paralelas cortada por uma transversal? É 20 graus também, deixa eu colocar o valor dele aqui fora, ó. É 20 graus também, pessoal, olha que interessante. Então aqui nós temos 20 graus e aqui nós sempre teremos 20 graus também. Vou até pintar ela aqui de pretinho aqui para vocês se localizarem, ó. Dois ângulos, nós temos dois ângulos pequenos, dois ângulos menores, sempre compartilhando a mesma pontinha, o mesmo vértice, tá bom? Isso aqui é sempre chamado de vértice, a pontinha. Então teremos aqui dois ângulos de 20 graus. Então, peraí, Marcos, se eu tenho 360 graus daqui até aqui, então eu posso tirar 20 graus desta circunferência e posso tirar mais 20 graus exatamente. Então aqui temos 20 graus que nós tiramos do total e aqui nós temos 20 graus também que nós tiramos do total. E lembrando que elas sempre terão o mesmo tamanho, o mesmo valor. E uma outra palavra que os professores utilizam bastante, pessoal, elas são congruentes. Esses ângulos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida sempre. São congruentes, guarda essa palavra aí para vocês, tá bom? São ângulos congruentes. Então nós temos dois pequenos e olha aqui fora, o que nós temos? Dois ângulos grandes e são congruentes também, ou seja, possuem a mesma medida. Ah, interessante, Marcos. Então, na reta paralela cortada por uma transversal, nós temos dois ângulos menores que possuem os mesmos valores sempre e possuímos dois ângulos maiores que possuem os mesmos valores sempre. Marcos, então eu pergunto a você, quais são os valores desses dois ângulos maiores? Bom, nós sabemos que este somado com este, somado com este, somado com este, nos dá 360 graus. 360 graus é sempre a volta completa. Então deixa eu colocar aqui, ó, 360 graus. Agora aqui, pessoal, nós dividimos em 4 partes, sendo duas iguais e duas iguais. Bom, nós já sabemos que aqui nós pegamos 20 graus do total. Se nós pegamos 20 graus aqui, então é 340 o que sobra daqui até aqui. Só que agora nós pegamos 20 graus aqui também, olha que interessante. Então dos 360 graus, nós pegamos 20 graus aqui e 20 graus aqui. Então aqui nós já temos 40 graus, então será 20 graus mais 20 graus, que você já tirou deste total de 360 graus. Tá bom, agora o restante a gente vai dividir em valores iguais. Que interessante. Então, olha só, a circunferência inteira nós temos 360 graus. Vamos colocar apenas o 360, mas não se esqueça que é dado em graus sempre. Então, os ângulos pequenininhos já formam 40 graus, que é 20 desse e 20 desse aqui. Eu posso até colocar aqui também, 20 graus. 20 graus e 20 graus. Então, 20 mais 20, 40 graus. Então, 40 graus nós já pegamos. Então, 360 menos 40 graus, que são a soma dos dois pequenos, quanto que sobra de graus? Então, 360 menos 40 sobra 320 graus, porque aqui é graus e aqui é graus também. Então, pessoal, esses dois grandões aqui, eles possuem, os dois juntos possuem 320 graus. E nós já sabemos que os dois possuem o mesmo valor. Se eles possuem o mesmo valor, então esses 320 graus que sobraram aqui, porque nós tiramos 40, esses 320 graus, então a metade fica para esse e a metade para esse. Ou seja, vamos dividir os 320 graus em 2. Então vamos fazer aqui, ó. Então 320 dividido por 2, porque são dois ângulos maiores que possuem o mesmo valor. Então é só dividir por 2. Então 3 dividido por 2 dá 1. Olha que interessante. 1 vezes 2, 2 para 3, 1.
desce esse 2 para cá, formou 12, 12 dividido por 2 nos dá 6, 6 vezes 2, 12 para 12, nada, desce esse 0 para cá, e sempre que desce um número para cá tem que dividir, 0 dividido por qualquer coisa é 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0 para 0, nada. Então olha que interessante, os 320 graus restantes, que é 360 menos 40, que sobrou 320, nós vamos dividir por os dois grandões ali, os dois ângulos grandões ali, os dois maiores. Dividindo deu 160 graus, isso quer dizer o quê? Isso aqui é graus, né? Porque é 320 graus dividido por 2 dá 160 graus. Isso quer dizer, pessoal, agora que já não mais é 340 graus, isso aqui ficou na explicação anterior, né? Isso quer dizer que esse ângulo aqui, nós temos 160 graus, 160 graus, e como eles são congruentes, ou seja, eles possuem os mesmos valores, este ângulo aqui também possui 160 graus. Olha que interessante. Marcos, então se eu somar 20 graus com 160 graus, com 20 graus, com 160 graus, eu terei 360 graus, sim. É só pegar, vamos pegar o primeiro lá, que são 20 graus, deixa só o 20 por enquanto, vamos pegar mais 160 graus aqui, ó. Na verdade o 6 vai aqui, né? E aqui o 0, 160 graus. Vamos pegar mais 20 graus, olha que interessante, mais 160 graus, olha que interessante, Marcos. Aqui tem que dar 360 graus, que é a soma dos 4 ângulos que nós temos, onde 2 são iguais e 2 são iguais, 2 menores e 2 maiores. Então 0 mais 0 mais 0 é 0. Aqui é o número 6, não podemos esquecer, 2 mais 6 é igual a 8. 8 mais 2 é 10, mais 6, 16, opa, já deu 60. 16, deixa o 6 e sobe 1, olha que interessante. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 360 graus, porque aqui nós estamos trabalhando sempre com graus. 360 graus é a soma dos 4 ângulos ali. Tá bom, pessoal? Então vamos dar continuidade para a gente aprender muito mais. E lembrando, pessoal, tudo que você está aprendendo aqui será utilizado para a sua vida inteira em matemática. Não apenas para este assunto aqui, será utilizado para matemática. Tudo que você está vendo aqui será muito importante daqui para frente no que você vai aprender em relação à matemática. Então tudo que você aprender aqui é importante não só para esse assunto, mas para tudo que você vai ver em matemática sempre vai cair alguma coisa. Isso aqui é muito importante que você aprenda, tá bom? Então vamos lá, vamos ver muito mais para a gente aprender mais, cada vez mais matemática, tá bom? Já deixou o seu like aí? Por favor, tá bom? Vamos lá. Muito bem, aqui estamos. Estamos trabalhando com retas paralelas que sempre mantêm a mesma distância cortada por uma reta transversal. Pessoal, procure sempre colocar essa transversal deitadinha assim, ó, para você conseguir diferenciar os ângulos. Nós sabemos que aqui nós temos 4 ângulos e aqui também, e eles são ângulos congruentes, também chamados de correspondente, tá bom? Mas correspondente mesmo é este, concorda? Porque aqui nós temos uma cópia, é o irmão gêmeo do que está aqui. Então este é correspondente a este, sempre, tá bom? Se este é correspondente a este, e esse aqui de baixo é correspondente a quem? É correspondente a esse aqui, olha que interessante. Então aquele é correspondente àquele. Na verdade, todos são correspondentes a todos, mas deixando separadinho, aquele é correspondente àquele, esse de baixo é correspondente a esse de baixo, ok? Este maior grandão aqui é correspondente a qual? É correspondente a esse maior grandão aqui, olha que interessante, sempre os mesmos valores. E este maior grandão aqui, formando os 360 graus, é sempre correspondente a esse maior aqui, formando 360 graus. Pessoal, agora vamos dar nome a esses ângulos aqui. O ângulo menor, todos os 4 ângulos menores, o ângulo pequenininho é chamado de ângulo agudo. Por quê? Porque ele é um ângulo meio pontudo, né? Se você observar bem, ele é muito pontudo assim, ó. Normalmente ele é pontudo, pode ser um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, mas são ângulos agudos. Esse aqui é o ângulo agudo, tá bom? E por que ele é agudo, Marcos? Porque ele possui um valor menor que 90 graus, que eu já vou explicar para vocês. Todos os ângulos agudos possuem um valor menor, uma abertura menor que 90 graus. E aí vem o ângulo maior, que é chamado de ângulo obtuso. O que é ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Normalmente, só adiantando aqui, um ângulo de 90 graus ele é o ângulo mais perfeito que existe. Ó. Ele forma um quadradinho aqui perfeito. Ó. Esse é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto de 90 graus, que ele possui a medida mais perfeita que existe. Tá bom?
E esse ângulo agudo é um ângulo menor que ele. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. E o ângulo agudo ele sempre será menor que 90 graus. O ângulo agudo sempre será menor que 90 graus, tá bom? Marcos, você já ensinou esse negócio de menor e maior? Sim, eu já ensinei. Vou deixar o card aqui para vocês. Menor e maior, tá bom? Então o ângulo agudo é sempre menor que 90 graus, que é o ângulo reto de 90 graus, e claro, o ângulo obtuso, esse aqui é o ângulo obtuso, deixa eu fazer ele aqui mais ou menos, ele é sempre maior que 90 graus, então vamos pegar essa retinha aqui, o obtuso é sempre maior que 90 graus. 91 graus já é um ângulo obtuso, então o ângulo reto, o ângulo perfeito é aqui, que é aquele, né, que é o de 90 graus, você vê que o obtuso abriu um pouco mais, ó. Então aqui o ângulo maior, que é o ângulo obtuso, você pega aqui e fecha ali, ó. Opa, ficou um pouquinho fora, não tem problema nenhum. Esse é o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, tá bom? A boca sempre virada para o maior. Então o ângulo obtuso é maior que 90 graus sempre. Aí nós temos o ângulo de 90 graus e qualquer ângulo que fechar um pouquinho aqui já será o ângulo agudo, tá? Vamos pegar essa reta e colocar aqui. E o 90 graus está aqui, então não vamos fazer aqui, vamos fazer assim, ó, fechou um pouquinho, pronto. Ângulo agudo menor que 90 graus, ângulo obtuso maior que 90 graus, eles estão aqui, ó. Então nós temos dois ângulos obtusos maiores que 90 graus, na verdade 4, né, maiores que 90 graus com os mesmos valores, e temos 4 ângulos agudos com valores menores que 90 graus. Sempre, Marcos? Sempre. Marcos, dá uma palhinha pra gente sobre esse ângulo reto de 90 graus. Tá bom. Vamos pegar esta reta, qualquer uma das duas paralelas, né? Vamos pegar uma com a transversal. Vamos colocar aqui a reta paralela, olha que interessante. Agora essa reta transversal, ao invés de ficar deitada assim, pessoal, pode ficar deitado para qualquer lado, não há problema nenhum não, tá bom? Pode deitar para qualquer lado, mais ou menos, não há problema nenhum. Agora, explicando o ângulo reto de 90 graus, essa reta transversal aqui, que a gente chama de reta perpendicular, já muda de nome agora, hein? É a mesma reta, no entanto, agora ela está em pezinho aqui, bonitinho, ó. Dizemos que essas duas retas estão perpendiculares uma à outra. No entanto, perpendicular a uma outra. Isso quer dizer o que, pessoal? Que aqui é perfeito, forma um ângulo perfeito de 90 graus. Se isso aqui é perfeito, pessoal, do lado de cá também forma o mesmo ângulo com o mesmo valor, congruente. Possui a mesma medida de 90 graus. E se tudo é perfeito aqui, também possui aqui um ângulo perfeito de 90 graus. Olha que interessante, o mesmo termina aqui, ó. São 4 ângulos perfeitos de 90 graus. Aqui nós temos 90 graus, aqui nós temos 90 graus, aqui nós temos 90 graus e aqui nós temos 90 graus. E se você observar, esse ângulo, ele compartilha o mesmo pontinho aqui, a mesma vértice que aquele. Olha que interessante. E são sempre os mesmos valores, não são? Que a gente aprendeu ali, ó. Olha aqui. Marcos, e por que aqui você faz quadradinho e não faz redondo igual aqueles outros lá? Porque esse ângulo aqui é um ângulo especial e a gente se baseia tudo em cima dele. Então ele é sempre representado assim. Mas eu poderia fazer assim também igual aos outros, Marcos? Claro que poderia, mas não é utilizado. Aqui 90 graus, aqui 90 graus, 90 graus e o nosso 90 graus. Mas não é utilizado assim se tratando de retas perpendiculares, ou seja, perfeitamente distanciadas, perfeitamente. Então a representação é essa, ângulo reto de 90 graus, formando aqui 360 graus. É só somar 90 com 90, dá 180. E 180 nós acabamos de aprender que é um ângulo de meia volta, um ângulo raso. Olha que interessante. 90 com 90, 180 é o valor do ângulo raso. Lembra que a gente viu lá no início? E ali, ó, 90 com 90 também é 180. Olha que interessante, outro ângulo raso. Então 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360 graus. Olha que interessante. Tá bom? Só que a nossa matéria de hoje não é isso, é isso aqui, ó. Então aqui nós temos retas perpendiculares? Não, temos a transversal, no entanto, deitada, formando não ângulos de 90 graus, não temos ângulos de 90 graus. Temos ângulos agudos, pequenininhos, e ângulos obtusos, que são os ângulos grandes, com valores maiores. Que aqui está, onde nós demos aqui valores. Marcos, esse valor aqui, o professor que passa para a gente, sim, ele pode dar qualquer valor. Mas vamos supor que ele dê um valor de 45 graus aqui. Claro que não será fechadinho aqui, né? Terá que ser um pouquinho mais aberto. Que é a metade de 90 graus, ó, aqui. Com aqui dá 90 graus, a metade daqui, ó, 45 graus, tá bom? Se fosse um pouquinho maior. Então, dependendo da abertura, se for mais fechado, por exemplo, a metade aqui fosse fechada na metade, vamos colocar aqui, ó,
Se fosse mais ou menos mais fechado, daria uns 10 graus, tá bom? Se fosse mais aberto, vamos colocar a reta aqui e a outra reta vamos abrir um pouquinho mais. Opa, 45 graus, que é a metade do ângulo reto de 90 graus que aqui está, olha que interessante. E 45 mais 45, 90 graus sempre, né? Então nós trabalhamos com dois tipos de ângulo, o agudo e o obtuso, sendo que um é menor que 90 graus, que é o ângulo reto, e o outro maior que 90 graus sempre, que é o ângulo obtuso, tá bom? Vamos continuar? Vamos! Então, pessoal, normalmente os professores chamam essa reta de cima de R e os professores costumam chamar essa aqui de S, sempre letras minúsculas, a reta R e a reta S, tá bom? Retas paralelas, e a reta que corta, que é a reta transversal, nós chamamos de letra T, para combinar, tá bom? T de transversal, e reta R e reta S. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, olha que interessante. Vamos copiar essas retas aqui, ó. Temos aqui e temos aqui. Pessoal, o que você tem que saber também é o seguinte, que vocês devem saber, precisam saber é o seguinte, que essa parte aqui, ó, chamada de parte interna, ou seja, é como se fosse dentro. Aqui é a parte interna das retas paralelas. Isso é muito importante que você saiba. A parte interna é a parte de dentro. Imagina que aqui seja fechado e essa é a parte interna, tá bom? Ok, e se você perceber, ali é a parte externa, que é a parte de fora. Imagina que seja uma casa, que é a parte de fora, é a parte externa. Então, parte interna, ali é o quintal, é a parte externa da casa. Tá bom? Parte interna, parte externa. E aqui, imagina que seja o quintal dos fundos, é a parte externa da casa também, ao lado de fora. A parte de fora é chamada de parte externa. E a parte de dentro, interno. Tudo que é dentro é interno. Tudo que é fora é externo. Parte externa, normalmente, nós temos duas. E a parte interna é apenas uma só, que é a parte interna, a parte externa e externa. Duas externas e uma interna, tá bom? A gente vai utilizar isso aqui para frente, é muito importante que você saiba. Muito bem, aqui estamos. Vamos ver agora ângulos suplementares. Pessoal, ângulos suplementares são aqueles ângulos que juntos formam 180 graus que a gente vai ver. Eles juntos formam 180 graus sempre. São os ângulos suplementares. E quem são eles? Agora a gente já sabe, né? É o grande com o pequeno. É o obtuso com o agudo. Ambos formam 180 graus, ok? Um com o outro forma 180 graus, que a gente já vai ver, tá bom? Só que eles, pessoal, esses ângulos suplementares, eles são divididos. Eles são divididos entre colaterais internos e colaterais externos. Tá bom? E não se esqueça que juntos formam 180 graus, então vamos ver quais são esses colaterais. Os internos e os externos a gente já conhece, tá bom? Agora a gente só precisa saber por que são colaterais. Vamos dar uma olhada. Então vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui as duas retas paralelas, uma reta, outra reta paralela, e agora a gente traça a nossa famosa reta na transversal. Vamos ver agora os ângulos colaterais internos e externos. Interno a gente sabe que é aqui dentro e externo aqui fora, né? Então, pessoal, colateral lembra a palavra com. Eu estou com você. Nós estamos juntos do mesmo lado. Colateral com você. Por exemplo, a parte interna, ângulos colaterais internos. Então, agora você leva em consideração a reta transversal, hein? É a reta transversal. Então, ela está aqui. E a parte interna, vamos ver do lado direito aqui. Então, nós temos ali o ângulo obtuso, que nós já sabemos o que é o maior, né? E do mesmo lado, eu estou com você do mesmo lado. E aqui nós temos o ângulo agudo, que é o menorzinho. Os dois são suplementares, por quê? Porque os dois juntos formam um ângulo de 180 graus. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer, por exemplo, deixa eu escrever aqui, ó. Por exemplo, vamos chamar um de X e o outro de Y. Tanto faz o grande quanto o pequeno, isso não importa. O importante é que um mais o outro nos dá 180 graus. Esses são ângulos suplementares, tá bom? E aqui estão nossos dois primeiros colaterais internos, interno, né? E colaterais porque estão do mesmo lado. Eu estou com você, eu estou do seu lado, ambos estamos juntos. Eu estou com você, então somos colaterais, tá vendo, ó? Então se você pegar um pequenininho com um grande, ou seja, um X com Y,
é igual a 180 graus, e é assim, ó, tá vendo? Então, pessoal, você sempre pega o de baixo com o de cima, sempre de baixo com o de cima, tá bom? Por quê? Porque aqui nós já sabemos que dá 180 graus, ó, tá bom? Então é sempre de baixo com de cima em se tratando de colaterais, é o de baixo com o de cima. Agora vamos verificar mais dois colaterais internos, porém levando em consideração a reta aqui, né? Essa reta aqui atravessa as duas, vamos levar em consideração do lado esquerdo dela, desse lado aqui, ó. Então o que são colaterais internos, que são suplementares também, são colaterais, eu estou com você, nós dois juntos somamos 180 graus. Então aqui é o maior com o menorzinho aqui, ó. Colateral, eu estou com você, estamos do mesmo lado. Então nós temos esses dois colaterais internos que são suplementares, a soma dos dois dá 180 graus, do lado esquerdo aqui, e do lado direito da transversal nós temos também dois colaterais internos na parte de dentro, né, que são suplementares, que a soma dos dois dá 180 graus, tá bom? Colaterais, eu estou com você, eu estou do mesmo lado que você. No entanto, parte interna. Agora a gente vai ver os colaterais externos que estão aqui fora também. E da mesma forma que o interno, você leva em consideração a reta transversal, vamos ver se eles estão do mesmo lado, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui esse ângulo obtuso aqui em relação ao que está lá em cima do mesmo lado, eu estou com você, somos colaterais, com você colaterais. Então do lado direito da transversal nós temos os dois externos, ó, que é esse grandão com aquele pequenininho lá. Então os dois juntos formam 180 graus, eles são externos, não estão aqui dentro, e um está com o outro, um está do mesmo lado que o outro. Eu estou com você, então somos colaterais, com você colaterais, do lado direito externo. Então são ângulos suplementares, que a soma dos dois forma 180 graus, né? X mais Y ou X mais Y, 180 graus, são colaterais porque estão juntos do mesmo lado, eu estou com você, né? E isso do lado direito. Agora vamos verificar do lado esquerdo da transversal. Bom, do lado esquerdo, na parte externa aqui e na parte externa lá, nós temos o pequenininho. E como eles são colaterais, um está com o outro, eles estão do mesmo lado. Então agora nós pegamos o grande que está do lado de lá, olha que interessante. Então agora nós temos os dois colaterais, eu estou com você do mesmo lado que você aqui do lado esquerdo, no entanto agora na parte externa, então são colaterais externos, né? Mais dois agora, além desses dois, mais esses dois agora. E também nós somos ângulos suplementares. A soma de nós dois forma 180 graus, colaterais externos. Tá bom, pessoal? Então, se o professor der um valor para você para aquele ângulo, você tem que saber o valor desse. Por quê? É só somar o que você já tem com o restante aqui, os dois juntos dão 180 graus sempre, tá bom? Então nós temos ângulos colaterais internos, aqui dentro, os dois, a soma dos dois dá 180, internos, um está com o outro. Nós temos mais dois colaterais internos aqui dentro, né? Só que agora do lado esquerdo, em relação à transversal. A soma de um com o outro dá 180 graus, são suplementares também. E aí desse mesmo lado nós temos dois ângulos colaterais também, mas agora externos, tá vendo? A soma de um com o outro dá 180 graus. Colaterais externos e do outro lado colaterais externos também, a soma de um com o outro dá 180 graus. Então os colaterais, a soma deles sempre darão 180 graus, eles são ângulos suplementares, tá bom? Vamos ver mais um pouco? Vamos! Muito bem, aqui estamos, ao que eu escrevi aqui pra gente, ângulos alternos agora. Pessoal, a palavra alterno vem de alternar, é do lado de cá com o lado de lá, do lado de cá com o lado de lá, ou vice-versa, do lado de lá com o lado de cá, tá bom? Então não se esqueça, é alternado, já não vai ser colateral, não estarão do mesmo lado, eles se alternam, esse com o do lado de lá ou aquele com o do lado de cá. Sempre o de cima com o de baixo, da mesma forma que aqui, tá bom? Era o de baixo com o de cima, agora também vai ser o de baixo com o de cima, no entanto, do outro lado, é alternando. Por isso que é chamado de alternos, alterna. Então é o de baixo de cá com o de cima do lado de lá, é o de baixo desse lado com o de cima do outro lado, tá bom? O de baixo desse lado com o de cima do outro lado,
o de baixo desse lado com o de cima do outro lado, e você vai ver que é totalmente diferente do que está aqui. Os alternos não são parecidos com os colaterais, não são, você vai ver agora, tá? Então, novamente, vamos traçar as nossas duas retas paralelas, faça de conta que está bonitinha, tá bom? E aí nós traçamos a nossa querida transversal, ok? Já sabemos que temos 8 ângulos aqui, né? Sendo 4 internos e 4 externos, 2 lá e 2 cá. Então, pessoal, nós vamos pegar agora alterno, vamos alternar do lado de cá com o lado de lá, sempre embaixo com o de cima. É o de cá com o lado de lá, é o do lado de lá com o lado de cá, sempre de baixo com o de cima. Então primeiro a gente vai ver os internos. Então é o interno, vamos pegar do lado direito, tá bom? Então é o interno do lado direito, já temos um pequeno interno, não se esqueça, hein? Com o interno do lado esquerdo, olha só que interessante, ó. O interno, que está na parte de dentro do lado direito, com o interno do lado esquerdo. Eles se alternam, por isso são alternos, tá? Então o que você percebe são ângulos iguais. Olha, já começou, ângulos iguais. São ângulos que possuem as mesmas medidas sempre. E ângulos que possuem as mesmas medidas, que são os alternos, por exemplo, nós os chamamos de congruentes. Deixa eu escrever aqui para gente. Muito bem, aqui está. Ângulos congruentes são os ângulos que possuem as mesmas medidas, tá bom? No caso aqui, os alternos, eles possuem as mesmas medidas, então são congruentes. Essa palavra é muito utilizada pelos professores. Guardem, ângulos congruentes são ângulos iguais que possuem as mesmas medidas, tá bom? Então, por enquanto, nós vimos os internos alternos do lado direito com o lado esquerdo, ou seja, o de baixo do lado direito com o de cima do lado esquerdo. Agora a gente vai ver o interno ainda, o de baixo da esquerda em relação à transversal, de baixo da esquerda em relação ao de cima da direita. Eles vão alternar, né? Agora não são do mesmo lado igual os colaterais, são do lados opostos, de lados diferentes. Então nós vamos pegar aqui, nós percebemos que aqui nós temos um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo grande, e do lado de lá também nós percebemos que nós temos um ângulo grande também. Olha que interessante. Então são ângulos congruentes alternos. Então são ângulos alternos, um do lado esquerdo, o outro do lado direito, de baixo com de cima, interno. Internos alternos são congruentes, você percebe que tem a mesma medida. O da esquerda aqui embaixo com o da direita lá em cima são dois ângulos grandes, são dois ângulos obtusos, são alternos porque um está do lado de cá, o outro do lado de lá, e são congruentes, possuem sempre as mesmas medidas. Então nós percebemos que este com esse são iguais, esses dois são iguais, e este com este, os dois são iguais também. Agora vamos para os alternos externos, ou seja, na parte de fora. Temos dois lá e temos dois cá. Vamos pegar primeiro esse daqui de baixo, do lado direito, com o de cima do lado esquerdo, porque é alterno. Então vamos pegar aqui, você percebe que é um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, um ângulo grande. Então nós pegamos aqui embaixo do lado direito, vamos pegar lá em cima do lado esquerdo, e você percebe também que nós temos um ângulo igualzinho, ó, um ângulo obtuso, um ângulo grande. Então são alternos, porque esse está do lado direito, aquele do lado esquerdo, são alternos. Só que agora alternos externos, porque estão do lado de fora, ok? E os alternos externos também são ângulos congruentes porque possuem a mesma medida. Olha que interessante, pelo menos esses dois obtusos aqui, né? Vamos verificar esses dois aqui, se são agudos, se são congruentes, se são alternos congruentes. Olha só, né? já dá para ver, ó. Um agudo, um pequeno, um agudo, um pequeno, ou seja, do lado esquerdo externo com o lado direito externo, são ângulos congruentes, também possuem a mesma medida. Olha que interessante. Então são ângulos alternos, um do lado esquerdo, o outro do lado direito, externos. São congruentes? São iguais. Aqui, do lado direito, externo com o lado esquerdo, externo, são congruentes? São iguais. Possuem as mesmas medidas. Isso do lado externo. Agora vamos para o lado interno. Aqui, do lado direito interno com o lado esquerdo interno são congruentes? São. Continuando internamente, porque são alternos, pega de um lado e do outro. Internamente temos aqui um ângulo grande, na parte interna com o lado de lá temos um grande também. Então todos os ângulos alternos
tanto internos quanto externos são congruentes, ou seja, um é igual ao outro, um possui o mesmo valor que o outro, tá bom? Então é isso, agora a gente vai ver mais um aqui só para a gente terminar, tá? Muito bem, pessoal, aqui estamos, ângulos correspondentes. Pessoal, já deixou o seu like aí para ajudar essa videoaula? Já se inscreveu no canal do Professor Marcos Zaba? 3 milhões de inscritos já, hein? Só falta o seu, tá bom? E outra coisa, pessoal, essas folhas aqui são enviadas para reciclagem, sempre, tá bom? Só um aviso, tá? Então vamos aos ângulos correspondentes. Vamos fazer as nossas famosas retas, fazer a transversal. E aí é o seguinte, pessoal, nós já sabemos que nós temos aqui ângulos, temos 4 ângulos neste ponto e aqui também temos 4 ângulos nesse ponto, ok? Então, pessoal, correspondente é o seguinte, esses 4 ângulos correspondem a esses 4 ângulos, tá bom? É muito simples essa parte de ângulos correspondentes. Esses 4 correspondem a esses 4. No entanto, a gente tem que separar as coisas. Vamos chamar esse aqui, por exemplo, de ângulo A, colocar pequenininho aqui. Vamos chamar esse aqui de ângulo B. Vamos chamar esse aqui de ângulo C. E vamos chamar esse aqui de ângulo D. Então, o A, B, C e o D. Aqui é a mesma coisa, vamos chamar este aqui de ângulo E, vamos chamar esse aqui de ângulo F, esse aqui de ângulo G e esse aqui de ângulo H. Não tem muita coisa não, olha que interessante. Observa aqui os dois. Qual que é o ângulo correspondente ao ângulo A nesse aqui? Claro que é esse aqui, ó. É o correspondente, é o mesmo praticamente, tá vendo? Marcos, é importante aprender? Sim, é importante, tá bom? Então, correspondente ao ângulo A é o que está na mesma posição, é o ângulo E. Correspondente ao ângulo A é o ângulo E, tá bom? E correspondente ao ângulo B, que é esse pequenininho aqui, é o ângulo F, olha que interessante, ó, correspondente os dois, B com F. E aí eu pergunto a vocês quem é correspondente ao ângulo C, ABC, é o ângulo G, olha aqui, ó, na mesma posição, são sempre os da mesma posição. E claro, para a gente terminar, quem é o correspondente do ângulo D? É o ângulo H, é esse aqui, ó, é o correspondente que está na mesma posição. Viu que coisa simples? Essa parte foi bem simples, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula, aprendido muita matemática comigo, tá bom? Estou há 11 anos aqui no YouTube, agora com 3 milhões de inscritos, tá bom? E se você gostou, por gentileza, deixa um comentário, se inscreva, ative o sininho, compartilhe essa aula aí com os amiguinhos que você acha que merece aprender também, tá bom? Marcos Zaba aqui no YouTube com vocês novamente. Um abraço e até mais.